Então a imagem, ela tá passando informações o tempo inteiro. Conexão que faz com que eles terão mais confiança em você. E se eles têm mais confiança em você, você consegue fazer o seu trabalho melhor. Assumir. Não, eu quero isso, então eu vou me comportar conforme isso. Então não é só botar um batom vermelho, um blazer, sabe? Você já mudou muito. Não faz sentido usar aquela imagem. Vamos pra próxima. Você acha que existe excesso de artificialidade com relação a essas fotos geradas também pela IA? Pega um gostinho da coisa, né? O sabor retrato. E hoje temos uma convidada muito especial. Hoje a minha convidada, ela é publicitária por formação e retratista por escolha. Fotógrafa especializada em retratos artísticos e posicionamento de imagem. Ela tornou-se referência a unir técnica, direção e profundidade emocional em fotografias que revelam identidade, presença e essência. Ela já fotografou grandes personalidades nacionais e internacionais, como Philip Kotler, Fátima Scarpa, Lucy Churchill e Caroline Selico. E hoje também atua como mentora e educadora do mercado da fotografia. Seja muito bem-vinda, Tereza Sá. Se você ainda não está inscrita aqui no canal, a primeira coisa é já checar aqui embaixo. Se você está inscrita, se inscreva, porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo aqui o conteúdo de qualidade. Tanto para mim, para toda a minha equipe. Gente, já checa, já se inscreve, já curte, tá? Isso realmente é bem importante. E antes de mais nada, já quero dizer para vocês que a nossa conversa hoje, assim, realmente vai ser muito legal e interessante, porque a gente vai falar muito sobre posicionamento, imagem pessoal, que é importante para todo mundo, não só para quem é autoexecutivo ou pessoas que trabalham com marketing, posicionamento em redes sociais, mas para todo mundo. E também como sair bem em fotos. Será que só quem é fotogênico que consegue tirar foto que fica boa? Nem existe isso. Nem existe essa história de fotogenia. Eu não sou fotogênico. Conta outra, vai. Então, a gente vai contar um pouco sobre isso também. Tereza vai dar umas dicas pra vocês, hein? Agora, eu já queria começar, Tereza, perguntando quem é Tereza? Me conte um pouquinho. Tem um provérbio de Salomão, que é: o ferro se afia com ferro e o homem, o amigo, se afia com a presença do outro amigo. E eu acredito que a gente vai se conhecendo à medida que a gente tem contato com outras pessoas. Uhum. Quando a gente se permite ser afiado pela outra pessoa. Então, eu sou a pessoa que eu tô me tornando. Uhum. Eu ainda tô descobrindo quem é a Tereza, mas eu acho que é uma das coisas que mais me segura na área de retratos, é justamente saber que o contato com o outro faz eu conhecer a mim mesma. É como se fosse um reflexo, né? Nossa, que legal. Nossa, melhor definição que eu já escutei. Porque, com certeza, a gente tá sempre em evolução constante, né? Sim. Nossa, muito bom. E me conta uma coisa, da onde surgiu essa vontade sua de ser fotógrafa? Então, meus pais artesãos e minha mãe artesã, meu pai, ele tinha um trabalho normal, formal, mas ele tinha a fotografia como um hobby. Então, eu cresci vendo fotografia em casa. E fotografias boas, porque antigamente não tinha nenhum canal do YouTube, as pessoas não falavam que essa é a regra de fotografar, apesar de que a gente já tinha Fibonacci e tantas coisas. Mas meu pai aprendeu a fotografar com o manual da câmera. Então eu até falo assim pro pessoal: como é que eu aprendo a fotografar? Por onde eu começo? Comprou uma câmera usada e vê o manual dela. E às vezes a pessoa se ofende. Mas no manual tem muita coisa. Uhum. Que nem quando você vai fazer qualquer coisa. Enfim, todos os botões, todas as possibilidades. Então ele aprendeu assim com revistas. E foi assim que ele foi me ensinando. Olhando as coisas, fotografando, mostrando, observando. Né? Então eu fui criada nesse meio que não tinha errado na criação. A criação era o que pedia para ser criado, né? Para ser registrado. Sim. Você leu o manual, assim, o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né? E você ganhou uma câmera muito cedo, né? Isso. Com quantos anos você tinha? Foi no meu aniversário de 5 anos. Olha só. Meus pais, eles já estavam vendo que eu estava gostando. E a câmera do meu pai, obviamente, muito boa, profissional, ele não ia me emprestar. Uhum. Aí ele comprou uma pequenininha, mandou gravar meu nome. Ai, que fofo. E botou Tereza Sá. Uhum. E teve uma época que eu não usava, né? Eu tenho 2 nomes do meio. E tenho eles até hoje. Mas ficou o Sá de assinatura. Então é bem especial. É daquelas pretas e a chica com um botãozinho vermelho, assim, pra criança se divertir. Cortava a cabeça, cortava a pé, era uma beleza.
O importante era fazer. E assim, como você teve esse contato com devido ao seu pai, mas também com essa câmera que você ganhou, em que momento assim que você percebeu que você já enxergava o mundo diferente? Tá, essa pergunta é muito boa, porque a gente não tem noção de como a gente enxerga até a gente mudar de lugar. Né? Então, eu não sabia... Por exemplo, eu sempre fui incentivada pelos meus pais. Eu não sabia que os pais não incentivavam os filhos em suas profissões. Né? Claro que não são todos, mas... Eu não tinha noção de onde eu estava, né? Até conversei com a minha mãe esses dias. Eu falei, mãe, lembra aqueles meus amigos, roqueiros, né? Gostavam de música e não sei o quê. Eu não sabia o meio que eu tava. Um hoje é maestro, o outro ele compõe para peça de teatro, ou a outra dá aula de canto lírico. Eu não sabia onde eu tava. Né? Então, o fato da gente se retirar de um ambiente para outro faz a gente entender o que a gente tem ou tinha acesso. Então, eu acho que, mais uma vez, né? Por isso eu acredito tanto que o retrato foi tão especial. Porque eu retrato a pessoa pensando, será que eu vou ver ela de novo? Assim, esse ano? Porque às vezes passa 3, 4 anos. É normal. A vida adulta, o tempo acontece diferente, né? A percepção do tempo é diferente. Então, eu fico o máximo possível que eu consigo naquele ambiente, naquilo que a gente está criando, para poder absorver mais, entender mais do outro, de mim, para aplicar isso em outros momentos, né? Eu gosto, apesar da parte artística, eu gosto muito do mercado. Estratégia, venda, essas coisas. Então, tem cliente que eles vêm para tirar foto, mas é só para conversar. De estratégia, ver o que tem no mercado. A gente tem acesso a tanta gente, né? Verdade, você deve ter comunicação com tantas pessoas diferentes. E aí as estratégias surgem, porque o que funciona para Coca-Cola pode funcionar para uma clínica de dermatologia. Sim. É assim, é surreal. É surreal. Nada como a experiência, né? Sim. De problemas que vão acontecer em determinado setor e passar para outros também. E aí a gente começa a ver tudo diferente. Né? E aí entra a frase do Jordan Peterson, né? Tratar as outras pessoas como se elas tivessem algo para ensinar, porque elas têm. Né? Todo mundo tem algo para poder ensinar pra gente. Não interessa, porque é o Cilevo, porque é a copeira. Não tem isso. Né? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Muito bom, muito bom. E tem alguma diferença entre fotógrafo e retratista? E se existe, qual é essa diferença? Tá. Todo retratista é fotógrafo. Todo fotógrafo é retratista em algum ponto. É porque o fotógrafo, ele vai registrar um momento. Então, a gente vai ter... o fotógrafo, de verdade, ele é um fotógrafo documental. Ele está documentando um casamento, uma guerra, um momento em casa. Então, é o verdadeiro fotógrafo, na minha visão de mundo. Ele está registrando, ele está documentando a vida. E o retratista, ele é focado na personalidade, na pessoa. Então, é um documento da pessoa. A gente sabe que a pessoa existiu, que aquele momento existiu porque foi documentado como é. Claro que a gente tem questões técnicas, né? A lente tem um tipo de linguagem, a luz, como é usada, tem um tipo de linguagem. Então, a gente narra por meio da imagem aquilo que a gente tá querendo passar para as outras pessoas, né? Então, é uma documentação narrada. Sim. Eu acho que essa é a diferença. Mas não existe assim, um é melhor que o outro, superior que o outro. Ou a fotografia, se ela tá documentando, né? Ela é válida. É a nossa história como sociedade, né? E você já atuou só como fotógrafa, sem ser como retratista? Ixi, muito. E muito. Quando que você decidiu que seria a hora de mudar? Porque hoje, até para quem não conhece, depois sigam a Tereza nas redes sociais. Hoje ela trabalha focada como retratista, né? Isso. Até onde eu sei, porque... Sim. São retratos maravilhosos, Obrigada. né? Obrigada. Quando que foi essa virada, assim, que você resolveu só ficar como retratista? Sem romantização. Sem romantização. Cafezinho ar-condicionado, gente. É muito bom. Então, quando eu trabalhava com congresso, feira, era muito bom, porque isso também aumenta muito o nosso repertório, né? Sim. É sempre informação fresca. Eu ia para documentar os eventos. Então, era um material mais institucional. Fotografava o palestrante, fotografia na vertical, na horizontal, fotografia do pessoal anotando tudo que estava acontecendo no evento. E foram 10 anos muito bons, assim.
Tipo assim, queria trocar esse tempo pra estar fotografando, só retratando mais tempo? Não. Foi uma época que eu aprendi tanto, assim, porque era na minha faculdade que eu fotografava, contratada mesmo. E meu sonho era atender o pessoal da área de Direito e Relações Internacionais, porque eles falavam de coisas que eu não via nem em jornal. Eu não via... Na minha época, o jornal era... A gente percebia de um jeito diferente, né? Mas eram temas muito... de maior conflito, maior dificuldade, maior complexidade. Sim. Então, dignidade humana, várias questões, assim, várias áreas e tudo com muito respeito, né? Em relação ao que pode ser feito, governo, empresas, percepção. Então, eram temas que realmente eram de impacto. E eu, publicitária, gente, me dá uma caneca que eu vendo, sabe? Eu não tenho muito... Quando eu vinha com essas informações, eu ficava, caramba, né? Isso também me moldou como profissional. E eu acabei indo para a área de retratos na época de 2020. Porque os bons profissionais estavam no offline, mas começaram a precisar estar no digital também. Aquele fatídico ano, a gente não pode falar nomes, porque, enfim, caiu o alcance. Mas as pessoas começaram a ir pro digital. Foi quando eu percebi ainda mais, já dava para meio que saber, né? Mas eu percebi que as pessoas olham para as pessoas para ter esperança. Então, se tem alguém acreditando, eles vão lá e reagem a isso. A gente vai ter aquela cena do Churchill indo para as ruas, né? Tem até um filme dele, ele pegando metrô, trem, para poder conversar com o povo para saber o que eles estavam achando da guerra. E o povo estava muito confiante. E ele voltou ainda mais confiante para poder vencer ali. Então, acho que as pessoas estão buscando isso. Não tô contigo, tamo junto, bora seguir. Teve gente que desenvolveu a habilidade de tocar piano, teve gente que aprendeu outras línguas. E eu acabei indo mais para os retratos, porque vou levantando as pessoas. Eu entendo como se fosse uma rede, né? Você alinha a percepção da pessoa em relação a alguém, a imagem dela, e isso chama mais pessoas para poder ouvir o que essa pessoa está falando. Então, meu retrato não é para apontar para mim, é para apontar para o outro, porque o outro está dizendo, porque o outro está querendo comunicar. E é isso, se ele já tem um alcance, alcança ainda mais. Se tem um pouquinho de alcance, vai aumentando. Isso é incrível. E, inclusive, assim, na verdade, às vezes as pessoas pensam só nisso como alguém que, então, é influente, que é pessoa pública, mas a imagem ou a mensagem que ela quer transmitir também pode ser para os amigos, para a família, para qualquer... Para si mesma. Para si mesma, exato. Então, acho que isso é... Sim. Se você parar para pensar, é muito impactante, né? A imagem, as pessoas assimilam. Elas não conseguem interpretar. É difícil falar português, né? A gente erra conjugação verbal. É uma língua complexa. Mas a imagem, é claro, né? As cores, elas têm diferentes significados a partir do local que você vai. Então, o vermelho, por exemplo, no Japão é como se fosse o preto aqui. Então, tem várias questões culturais que influenciam. Mas, no geral, a gente olha para uma paisagem seca, a gente sabe que é seca. A gente olha para uma paisagem saudável, a gente sabe que é saudável, né? Que tem muito verde. Então, essas são as imagens óbvias. Mas tem muitas nuances no rosto, na textura, né? Eu sempre olho o cabelo das pessoas. Claro que você é dermatologista, né? A pele tá saudável, o cabelo tá saudável. Mas eu quero saber se uma pessoa tá bem, olha pro cabelo dela. Porque o cabelo é a primeira coisa que o seu corpo fala assim, não precisa não. Deixa eu cuidar de outras coisas aqui. E aí, uma pessoa fragilizada, ela tem um cabelo mais frágil. Total. Então, a imagem, ela tá passando informações o tempo inteiro. Aí, quando a gente para entender elas, nossa, precisa nem falar outras línguas, né? Ela parece que te atravessa, assim, é igual a música. Igual a música, é. E, aliás, falando nisso, né, que você tá falando, o quanto que da nossa imagem influencia daí a forma que, então, a gente vai ser tratado? Quanto você acha que isso contribui? Não é algo que eu gosto de falar, mas é verdade. Infelizmente, as pessoas tratam as outras pela forma que elas estão vestidas. Então, se uma pessoa não estiver muito bem vestida, ela não vai ser muito bem tratada. As pessoas não vão valorizar o que ela tem para falar.
E aí a gente tem os casos como do Steve Jobs, né? Que ele era um hippie, louco. Quando foi lançar a Apple, cortou o cabelo, botou um terno, alinhou a postura e foi vender a Apple. Até que chegou lá para os meados dos anos 2000, que ele já não precisava provar nada para ninguém. Era jeans, blusa preta e tênis. Então, sim, importa. Até os caras que usam, assim, né? Dessas startups. Eu só uso camiseta preta. Mas a costura da camiseta preta tá no local certo. São camisetas caras. Então, não é qualquer camiseta. Até a camiseta, t-shirt simples, básica, a gente sabe que influencia na forma que a gente vê. Se for uma muito folgada, você fala, mano, essa pessoa não tem espelho, né? Pegou emprestado. E fica parecendo que ela não tá atenta à vida, né? Aos detalhes. Inclusive, no cuidado de homem, a gente sabe que o cuidado da mulher, né? Maquiagem, cabelo e tal. Mas o cuidado de homem, quando a gente sabe que o homem tem muita coisa para resolver, ele tá sempre assim, com o cabelo impecável, a barba impecável. A roupa não amassa. É impressionante, né? Mas eu já vi um tipo de crina de cavalo para não amassar o terno. Enfim, tá sempre impecável. Porque se ele não estiver cuidando da imagem dele, as pessoas ficam achando, nesse meio, tá, gente? Nesse meio. Elas ficam achando que ele tá fazendo uma má gestão do próprio tempo. Sim, não, total. É então, isso que assim, transmite mesmo. Ainda que inconscientemente. Isso. A pessoa não é que ela olha e já conscientemente faz essa interpretação inconsciente da gente já. Então, cada momento, né? Cada década a gente vai ter algo que é mais importante. E hoje, a década que é importante, que se a gente quiser crescer, a gente tem que cuidar da imagem. E a gente, sim, é tratado de jeito diferente. Sabe? Quando eu vou, com todo respeito aos meus clientes advogados, quando eu vou fotografar advogado, eu vou com outro sapato. Então, eu tenho sapatos que comunicam com advogados. Perfeito. Quando eu faço seu, assim, aí eu venho aqui toda do meu jeito, uso tênis e tal. Mas eu tenho roupas pra me comunicar, porque eu não tenho tempo de ficar me provando. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer minhas coisas. Então, já que eu não tenho tempo, deixa eu antecipar algumas informações pra eu fazer o que eu quero. Sim. E sem ser em relação à imagem, porque a imagem do Einstein era péssima, mas pensando mais ou menos na mesma dinâmica, ele tinha um trabalho de serviço público, alguma coisa assim, trabalho de macaco, de carimbagem, sei lá o quê. E ele tinha esse trabalho que era mais fraco, né? No sentido de que ele ia ter mais tempo para se dedicar aos estudos de matemática dele. Então, ele pegou o mínimo de energia possível para aquilo, para ele se dedicar ao que realmente importa. Né? Então, não foi em relação à imagem, todos sabemos que a imagem dele era bem professor que não tá ligando para nada, tá só focado ali. Mas ele se aproveitou de um recurso para poder ganhar tempo para o que verdadeiramente importa. E hoje em dia esse recurso que a gente tem é a imagem. E você sabe que você falou isso, eu uso sapato específico quando eu vou fotografar advogado. Me lembrou de uma coisa assim, porque além de, claro, gerar uma conexão maior com mais facilidade, de certa forma, até fazendo uma analogia que talvez não tenha nem tanto a ver, mas assim, é até um pouco de caridade da sua parte, porque você facilita com que a pessoa fique talvez um pouco mais solta, porque ela se identifica mais com você. E eu pensando em uma situação que eu até já relatei, quando eu estava na faculdade de medicina, quando a gente ia atender os senhorzinhos, então lá na geriatria, o professor, ele ficava toda hora assim pra gente, por favor, não apareçam aqui com o tênis todo acabado, aquele tênis rasgado, o jaleco todo amarrotado. Os senhorzinhos, eles gostam que vocês estejam alinhados, porque isso é o que eles esperam de um médico. Vocês vão ver que eles vão colocar a melhor roupa que eles têm para vir aqui no atendimento. Então, isso é, assim, uma geração de conexão que faz com que eles terão mais confiança em você. E se eles têm mais confiança em você, você consegue fazer o seu trabalho melhor. Então, você falou isso, já me veio na cabeça. Eu falo, gente, Sim. tem tudo a ver, tá relacionado. Você ganha tempo. Exato. Você ganha tempo. Então, você não precisa ficar, talvez, insistindo ou falando muita coisa para saber que você sabe o que está falando para ele, o que você está fazendo. As pessoas nem ouvem o que a gente fala. Elas sentem o que a gente tá falando, né? Elas sentem o tom de voz, elas sentem pela sua roupa, pelas cores. Elas não... A maioria das pessoas nem ouve o conteúdo. Verdade. E o que você acha que faz uma pessoa parecer mais poderosa numa foto? Ou numa fotografia, um retrato? Acho que quando ela... Eu acredito muito que tem a ver com a leveza
que ela leva a vida em relação às coisas que aconteceram com ela. Porque se a gente for investigar, todo mundo tem uma história de impacto que poderia não ter saído vivo, né? Poderia ter saído muito machucado, cheio de cicatrizes que não cicatrizam. E aí, quando essa pessoa, ela assume, isso aconteceu comigo, mas eu não preciso machucar outras pessoas por conta disso, eu não preciso passar por cima de ninguém por conta disso. Eu sei quem eu sou. Isso é a minha visão. É quando eu vejo que ela tá com um poder, né, nas mãos. Não é o poder de 48 Leis do Poder, não é o poder de Trump que puxa as pessoas quando vai dar as mãos, né, vai cumprimentar outra pessoa. É o poder de entender que ela não deve nada a ninguém, mas que ela pode honrar as pessoas, ela pode servir da melhor forma possível, né, sem se sentir afetada, né? Tem gente que fala assim, nossa, que caneca branca. Você não gostou da caneca? Não, só tô falando que ela é branca. Não é branca, né? E tem gente que se ofende assim, com pequenas coisas o dia inteiro. Sim. E essa pessoa, ela mostra um descontrole, uma falta de autodomínio. Né? Pronto. O poder é autodomínio. Quando a pessoa consegue até se entregar para outra pessoa, é porque ela sabe quem ela é. Ela pode entrar no meio e não se influenciar por aquele meio. Eu acho que isso deixa a pessoa, assim, muito forte, muito forte. Nossa, perfeito. E Tereza, tem um TED Talk que ficou muito famoso, assim, dos mais visualizados e tal, que inclusive até já mostrei aqui pra equipe aqui da clínica, que é... Eu esqueci o nome dela, acho que é Emily. Ela fala um negócio que é fake it until you make it. Ou seja, tem que falsear o que você tá querendo transmitir, para daí até você conseguir atingir aquilo que você quer. E ela tava falando naquela ocasião para você ter mais confiança. E ela falava muito sobre posturas de poder, posturas antes de você fazer uma entrevista de trabalho e tal. Você acredita que para foto, para imagem no geral, para uma pessoa transmitir ou chegar lá naquela imagem que ela gostaria, né, de um dia ser, que ela tem que já investir desde antes como ela gostaria de ser vista? Sim, porque se ela consegue se ver é porque já tá dentro dela. Se já tá dentro dela, por que não agir conforme? Então, Isso é muito comum de gente nova. Tu fala assim, né? Quando eu fizer 18 anos, quando eu tiver meu emprego, quando eu casar. Não é quando. Assim, as coisas vão acontecer. Por que você não tem a postura como se já estivesse preparando para elas? Então, não é fingir. Né? Aí vem uma questão interna, porque senão, se você tentar segurar uma máscara que você não sustenta, né? Geralmente quem põe máscara é porque não sustenta. Sim. Aí tem que ficar botando e tirando o dia inteiro, pega a máscara errado, sai num dia errado, não dá certo. Então, não é fingir, é assumir. Não, eu quero isso, então eu vou me comportar conforme isso. Não tem por que eu esperar o momento certo. Não tem por que isso nem existe. A gente sabe que não existe. Como é que você cria uma clínica? Sim. Uma estrutura dessa? Né? Você tem que falar, não, a clínica já existe na minha cabeça. Porque na hora que entrar esse orçamento, a gente vai abrir essa sala, o nosso próximo movimento é esse, porque você já está visualizando a coisa grande. Então, na hora que você visualiza, fica mais fácil até de tomar qualquer outra decisão. E aí, você não precisa fingir, porque você já está sendo. Então, o cuidado é agora. Muito bom, muito bom. Eu também acredito nisso. E, na sua opinião, assim, quais são os maiores erros que os profissionais, pessoas no geral, cometem na hora de fazer uma construção de imagem para elas? Nossa, vários. Vários, mas assim, principalmente não... porque tem várias camadas, mas buscar se conhecer melhor para poder fazer escolhas mais assertivas. Então, eu, por exemplo, estou num processo de consultoria de imagem, na Tati. E a gente acabou de passar pelo momento de proporção. Então, eu que trabalho com imagem, tem pessoas que elas não conseguem cruzar o braço. Por quê? Não tem braço suficiente. Agora, eu, por exemplo, eu tenho muito braço. Proporcionalmente, era para eu ter de uma ponta para outra da mão, né? Para todo mundo ter, teoricamente, bem teoricamente, a nossa altura. Assim como 7 vezes a cabeça, né? É a altura do nosso corpo.
o meu passa 2 centímetros. Minha envergadura é maior do que a minha altura. Aham. Então, o que eu posso usar que vai me beneficiar na hora de eu me vestir? Porque, de novo, eu não tenho tempo para me explicar. Né? Então, as pessoas ficam, não, vou botar um blazer. Aí pega um blazer que não tem estrutura nenhuma. Ou pega um com uma ombreira e a pessoa já tem um ombro largo e fica, assim, parecendo anos 80. Uhum. Então, assim, falta repertório e falta saber quem são os profissionais que vão estar lá para ajudar. Porque a gente não sabe de tudo o tempo inteiro. Tem uma hora que a gente vai especializar na nossa área e precisa de outros profissionais tecnicamente tão capazes que ajudem a gente nessa outra área também. Uhum. Então, não é só botar um batom vermelho, um blazer, sabe? É realmente você entender quem você é, respeitar a sua estrutura, né? A estrutura de corpo, estrutura de personalidade. Você não precisa ficar falando igual outras pessoas falam, né? Fazendo o que as outras pessoas fazem. Você precisa estar alinhado ali com quem você é, né? Porque aí sim dá para potencializar. Né? Uhum. A pessoa precisa realmente, assim, trabalho interno e o trabalho externo para fortalecer esse posicionamento de vida. Sim. É de vida. E você sabe que a gente já trouxe aqui no podcast a Luciana Oriche, Silvana Lopes, que falam muito sobre isso, né? Então, consultoria de estilo, imagem também, cores, proporções, roupas, estilo pessoal. E tem tudo a ver com o que você tá falando, né? No fim, tá tudo relacionado. Sim. E elas frisaram exatamente isso que você falou. O autoconhecimento é a melhor forma de se chegar onde você realmente quer chegar. É o que as pessoas falam, acham que autoconhecimento é tipo terapia. Sim. É um pouquinho terapia, mas é principalmente para você virar a página. Sim. Sabe? Tem coisa que não faz mais parte da sua vida e você tá arrastando ali. Sabe? E aí, questão de roupa, tem gente que tem roupa de quando era adolescente. Né? Já tem 30, 40 anos, para com isso. Uhum. Você nem é a mesma pessoa, já mudou tanto. Teve um cliente que assim, eu tinha fotografado ele há uns... tinha 12 anos que eu tinha fotografado ele, aí eu falei, cara, você já casou, já teve filho, já fechou uma empresa e abriu outra, você nem é a mesma pessoa. Sim. E você tá usando foto de 12 anos atrás. Aí ele é mesmo, né, Tereza? Eu falei, sim. Eu juro, eu não cobro o cliente, mas assim, você já mudou muito. Não faz sentido usar aquela imagem, vamos pra próxima. Aí ele foi e marcou logo ele, a mulher dele. Sim, não, muito bom. Porque precisa estar alinhado, né, atualizado. E por isso, até, você acha que as pessoas acabam perdendo muitas oportunidades por conta dessa questão de não se autoconhecerem e também não transmitirem aquela imagem que elas acham que gostariam de transmitir? Com certeza. Eu acho que... E assim, nossa, perde muita oportunidade. Porque não adianta só saber a parte técnica. A parte técnica é o básico. A atualização da parte técnica é o básico. Né? Nunca dá para deixar de estudar. Mas o que abre porta realmente é comportamento. E comportamento é autoconhecimento. E com autoconhecimento você necessariamente vai mudar a forma como você se cuida, né? Então, realmente... E eu desde nova, eu ouvia isso, que a gente gosta muito de fulano na nossa empresa, mas se acha. Mas não tem uma postura boa com os colegas. Dá muito resultado financeiro, mas, sabe, o comportamento, a postura não estava alinhada. Sim. Então, não adianta também cuidar de um jeito, mas ter uma imagem, gerar resultado, mas não conseguir conviver com as outras pessoas. Então, é um conjunto que tem que andar junto, né? Eu vou cuidar só da minha imagem, não preciso do técnico? Não, você precisa dos dois. A gente precisa dos dois, né? A gente está vendo agora uma geração de médicos formando, que infelizmente cresceu na geração de TikTok, e você vai perguntar para as coisas para eles não sabem o mínimo, não sabem o básico, e são eles que vão cuidar da gente. Então, assim, é preocupante. Sim, uma coisa certeza. não anula a outra, as duas podem e devem andar juntas. E o que vai acontecer muito é também o contrário, né? Isso que o básico a pessoa não tem, que é justamente a formação técnica correta, a atualização correta, e vive muito só da imagem também, né? Sim. Nossa, muitos. E realmente é um problema. Porque hoje em dia o pessoal diz que resultado é financeiro. E aí eles trabalham em cima da percepção para gerar um resultado financeiro. Sim. Só que resultado, cara, precisa ali de consistência. Porque se não passa um ventinho, a pessoa derruba.
cai por terra. A gente viu alguns cases, não vou citar nenhum, mas assim, gente se ofendendo porque perguntou de diferencial. Qual o seu diferencial? Meu diferencial podia só falar. Numa boa, mas a pessoa se ofende. Por quê? Porque ela sabe que não está estruturado, Sim. organizado, não tem por que cobrar tanto. Mais imagem. Então, uma coisa não anula a outra. As pessoas não têm noção disso. É que nem assim, existe terno caro? Existe. Por quê? O tecido é caro. Ele é feito de um jeito diferente. E custa caro. Então, para fazer uma joia pura, cara, é caro. Às vezes o material, vamos lá, 100% ali que a pessoa ganha em cima, ainda a pessoa pensa, R$20. Mas e se for 40 mil? Você está disposto a gastar 20 mil na execução de algo? Você está disposto a gastar 300 mil para algo que vai ter o valor gerado ali de 600, 700? Sim. Então, os custos também são altos. Sim. E a maioria não quer ver essa parte, né? Que gosta só do dinheiro caindo na conta, que é muito bom, todos gostamos. Claro, todo mundo gosta. Mas tem que entregar também. Sim. Né? Tem que entregar. O importante é o resultado e a transformação que a gente consegue entregar para outra pessoa, né? Sim. Porque dinheiro dá para fazer de várias formas. E agora sim, pensando em ajudar as pessoas que constantemente ficam falando assim, mas o meu problema é que eu não sou fotogênico, não sou fotogênica, por isso que eu nunca saio bem em foto. Tem isso? Acontece mesmo? É real? Acontece, é real. Ainda fala assim, vou te dar trabalho, não quero estar aqui, odeio foto. Eu falei, tudo bem, eu também não gosto de ficar na frente da câmera, né? Mas então, geralmente depende muito de como a pessoa consegue se enxergar, porque você já tá aqui, né, na frente dessas câmeras, e você esteve algumas vezes na frente de alguém apontando uma câmera para você. E eu passo por esse processo todo ano, porque é desconfortável. Parece que a pessoa tá vendo uma coisa a mais ali. Sim. Parece que ela tá vendo o seu coração, tá vendo sua mente. Então, se abrir para essa percepção de, né, se permitir ser visto, já abre um espaço para não se sentir assim, que tem que controlar tudo, né? As pessoas mais difíceis de fotografar são aquelas que tiveram que viver sozinhas durante tanto tempo, que tentam controlar toda e qualquer microexpressão e elas não conseguem se entregar. Olha só que interessante. Então, porque tá o tempo inteiro precisando fazer as coisas sozinho. Sim. É vida adulta. Só que aí esquece que pode confiar nas outras pessoas, né? Porque confiou em algumas pessoas, todo mundo sai frustrado de alguma relação, tá tudo certo. Sim. Enfim, tem essa parte de se sentir à vontade, como um amigo, né? Quando a gente fotografa, eu falo muito pros mentorados isso. É um amigo. Um amigo, cara, você vai cuidar das coisas que ele não precisa nem te falar. Quem tem que cuidar é você. Então é questão de botar a luz no lugar certo e de fazer uma maquiagem para transformar outra pessoa, não, para realçar os traços. Quando a gente joga o flash, já tira bastante da maquiagem, né? E é a mesma coisa que você faz nesse sentido. Poxa, a pessoa não tá se vendo com a luz direita. Deixa eu melhorar aqui a luz para ela. Deixa eu aumentar um ponto aqui de luz para ela, porque ela não tá vendo o que eu tô vendo. Ela tem dificuldade. Então, na minha cabeça, realmente não existe... não sou fotogênico. Existe uma pessoa que talvez não conseguiu se resolver internamente e a pessoa que ela não conseguiu se entregar nessa conexão que é gerada durante a sessão de retratos para poder se entregar o suficiente para poder sair com um semblante tranquilo, sabe? Então, eu já peguei 2 dicas principais também que você deu aí. Primeiro, de maquiagem. De uma forma que com certeza a pessoa goste, né? Porque uma maquiagem pode acabar com a pessoa também. Pode. E também a questão de tentar confiar no profissional que você escolheu. Isso. Pra conseguir ficar mais relaxado e se entregar ali, né? Durante... Porque vale pra tudo. Não é tão bom quando a cliente confia. Com certeza, Porque aí você fala, não, então... né, no evento que eu fui, de vocês... Você fala, gente, tem coisa que assim, vai demorar alguns meses... Talvez um ano inteiro ali para ter um resultado natural. Por quê? Porque não é transformação do dia para noite. Sim. Não se vende isso. Eu acho, inclusive, injusto quem faz isso. É algo que é um tratamento. Quando eu converso muito com a Tati, né, minha consultora de imagem, porque a gente atende clientes juntos também. Mas ela fala, Tereza, a maioria dos clientes demora, assim, uns 3, 4 anos para assumir tudo
que a gente vai dirigindo ali, direcionando. É muito difícil uma pessoa só assumir. Ela gostou, mas ela ainda tem alguns hábitos, né? Vai voltando até que ela consiga realmente falar, não, é isso aqui, eu vou seguir isso aqui. É muito raro a pessoa chegar, não, quero mudar mesmo, de vez, vambora. Né? Inclusive é mais saudável que seja um processo de transição assim. Gradual. Isso. Você falou no nosso evento, até para quem não sabe, a gente fez ano passado, no final do ano de 2025, a gente fez o nosso evento, o grande evento aqui da Clínica, chama Experience. E lá, a gente teve uma coisa que as pacientes gostaram muito, que foi tirar fotos profissionais. E aí, aliás, já dando até um spoiler para as pessoas que estão assistindo, nós teremos uma Experience de novo neste ano de 2026. Ainda era segredo, mas já estou contando aqui para todo mundo. Porque foi um sucesso, as pacientes gostaram muito. Então, a gente vai se dedicar para fazer um novo evento ainda melhor. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Porque as pacientes gostaram muito de tirar fotos profissionais. E você acredita que é importante todo mundo, pelo menos uma vez na vida, ou de vez em quando, tirar fotos profissionais? Porque muita gente não tira porque fala assim, isso aí é só pra quem posta no Instagram, isso aí é só pra quem, sei lá, é figura pública. Pra LinkedIn. LinkedIn, o que você acha? Eu trabalho com isso. Eu realmente acredito que todo mundo deveria ter um retrato seu. Não é só sobre expor, né? Eu te falei, a maioria dos meus clientes, eles mal usam o Instagram. Mas é para registrar, documentar ali. Olha, você existe, você existiu. E isso merece ser passado para as suas próximas gerações. Então, a gente se reconhece, por exemplo, quando a gente abre o álbum de casa, né? Da família. Sim. Então, a gente olha, vovô, vovó, a bisa. Isso aqui foi quando eles vieram lá de sei lá qual país para viver, porque a gente mora no Brasil, então todo mundo veio de algum país diferente. É a nossa história. Então, não é só vaidade, não sei o que, não. Pode ser também, né? Às vezes a pessoa tá num momento bom, por que não? Mas principalmente para lembrar as próximas pessoas, as pessoas que estão em volta, né? De que você existiu, você fez diferença ali. Eu tô fazendo um projeto com uma grande amiga dentro desse asilo, né? Dentro desse centro de cuidados geriátricos. Legal. E dentro desse centro, quando esses idosos chegam para ser cuidados, os que estão em boas condições de falar, eles separam uma sala onde esse idoso vai falar o que ele fazia na vida. Então, vai contar a história de vida dele, as pessoas que atendia, era dentista, era isso, era aquilo, ajudou a criar o projeto tal e tal. Por quê? Você para de ver um idoso e começa a ver uma pessoa. Aí, quando você vê o tanto que essa pessoa fez, e não tem Instagram, não tem nada, gente. Tipo assim, quantas pessoas colaboram, né? E a gente quer ter uma imagem dessa pessoa. Nossa, falando de tal, tem uma foto dele aí pra eu ver? Né? A gente reconhece a história da pessoa, o impacto dela a partir da imagem dela. Então, acho que assim, todo mundo devia fazer. Não precisa postar, não. Exato. A maioria compra todas as fotos e não posta. Não posta. E tá tudo bem. Por quê? É pra ela. Não é para as outras pessoas, né? Exato, muita gente acha que é pra ficar mostrando a vida delas, é pra gente mesmo, Exato. né? Pra nossa família, com a recordação daquele momento da nossa vida. Eu acho incrível. Mas assim, Tereza, tem alguém, ou mulheres, entre mulheres e homens, né? Quem tem mais dificuldade pra tirar foto? Quem você acha que é mais travado, é mais difícil? Que às vezes você tem que fazer malabarismos ali para a pessoa conseguir relaxar um pouco. Eu costumo dizer que homem precisa de muito pouco para se sentir bem. Então, assim, eu mostro na fotografia, né, a luz, ele precisa sentir que ele está sendo admirado e respeitado. Então, isso é um processo bem mais rápido. Para a mulher, a maioria carrega muitas inseguranças. Elas são incríveis, elas já conquistaram coisas fantásticas, tiveram um baita impacto, mas ainda assim elas têm algumas coisas que parece que, assim, não tá alinhado. Então, claro, né? Quanto mais madura é a mulher, e eu nem tô falando de idade, melhor vai ser fotografar ela. Ela já se conhece e tudo mais. Agora, geralmente, as mulheres têm algumas coisinhas. E tá tudo bem.
Eu falo, homem demora 1 hora pra fotografar. Mulher demora mais 5, 6. A gente vai passando e a gente vai esticando. Mulher o tempo, é sempre né? complicada, né? Não tem jeito. Não se enxerga, cara. Inventa as coisas, dá solução, muda a estratégia da empresa e a maioria carrega uma coisinha ou outra. Né? Demora pra entender. Não, poxa, eu tô num local legal. Homem não, se sentiu bem, ele já acha que ele é o presidente do mundo. Sim, sim. No geral. Sim, no geral. Confiança é muito maior, né, dos homens. Muito. E você acha que hoje, com as redes sociais, o Instagram, isso mudou a forma como as pessoas enxergam sua própria imagem por conta das redes sociais? Muita comparação, né? Rede social tem 2 problemas. Um é o próprio dispositivo, o celular, que veio com uma câmera frontal. Eu acho que foi um erro tão grande fazer uma câmera frontal. Sim. Muito grande. E aí a pessoa acha que tudo que ela tem para falar é realmente válido e importante. Né? E às vezes fala sem pensar. E isso é um perigo. Então a gente vê isso o tempo inteiro, né? A gente tá vendo. E a segunda coisa é a comparação. Então você se compara com uma pessoa e você não faz ideia do que ela teve que passar para estar ali. De bem ou de mal, de uma baita jornada incrível ou até de uma jornada que ela passou por cima de outras pessoas, usou outras pessoas, você não sabe. Você realmente não sabe o que o outro fez, o que ele faz. Então, eu acho um perigo, assim, você ficar se comparando. Eu geralmente falo para os alunos, né? Para de seguir metade, só metade das pessoas que você está seguindo. Eu nem sei por que você segue elas, mas faz uma análise. Porque às vezes você tá, assim, tá com uma vida ruim, tá vivendo um dia ruim, uma semana ruim, porque você tá querendo o cliente de outra pessoa, tá querendo a vida de outra pessoa, a viagem de outra pessoa, o marido de outra pessoa. Cara, só corta, sabe? Não tem nada mais bonito e com peso do que você escolher viver a própria vida e ter os seus próprios sonhos. Tem gente agora que tem sonho que nunca teve, né? Porque eu quero ter, que você não queria 2 anos atrás, agora você quer? Você tem certeza? Né? Porque é algo tão, tão nosso, assim, os nossos sonhos é algo nosso. E tem gente que até esqueceu dos próprios sonhos para poder, porque começou a se comparar e quer isso, quer aquilo. E a minha questão é, você vai chegar no final da vida e você vai ter vivido qual vida? A sua, de outras pessoas? Viveu porque você acreditava? Você viveu para quê? Por quem? Né? Então, é um perigo essa coisa de rede social. E aí, até pensando nisso, você acha que hoje a maioria das pessoas nas redes sociais, né, busca por transmitir realmente a imagem que elas querem ou elas estão buscando muito mais por aprovação por conta disso? Só aprovação aí. A maioria é aprovação, querendo ou não, a gente quer... É porque é bom se sentir pertencente. É um sentimento muito bom alguém pegar suas dores e te abraçar, né? E falar, não, é isso aí. Você tá incrível, maravilhosa, não sei o quê. Então, vai pra aprovação. Eu sei que se eu botar uma foto minha, dá mais like do que as minhas fotos que eu amo, que eu faço aos meus clientes. Dá mais like. Mas eu vejo que quando a gente vai trabalhar mais com palavras, com textos... Só um instante. Tô falando pra caramba, não costumo falar tanto. Tá ótimo, maravilhosa. Tô adorando tudo. Eu sei que eu tenho mais likes se eu me expor mais. As pessoas gostam disso. Né? E eu poderia crescer muito mais se eu aparecesse mais. Eu tenho plena convicção. Mas eu queria muito, por exemplo, minha estratégia, que as pessoas falassem o meu nome antes de ver a minha imagem ou o meu trabalho. E aí, para fazer isso, eu tenho que trabalhar em cima de textos. Então, eu tenho, graças a Deus, vários textos viralizados. Eu falo que é o meu tráfego pago, orgânico. Eu viralizo os textos, porque daí eu posso confrontar. Nos textos, eu confronto ideias, eu confronto basicamente ideias, né? Do que eu concordo, do que eu discordo, do que eu tô vendo. Porque, às vezes, isso acontece muito quando a gente vai estudar qualquer coisa. A gente tem aquele sentimento, a gente tem uma intuição sobre um conceito, mas a gente só consegue entender quando alguém dá um nome. Sim. Igual a gente faz com criança, né? Pequena pessoa. Fala, estou com raiva. Aí a gente fala, não, isso é frustração. A frustração, ela acontece assim, assim, assado. Raiva é outra coisa. Então, você vai dando nome, igual você faz para uma criança, você vai dando nome a outros conceitos, na medicina, na fotografia, algumas coisas, e aí a gente vai conseguindo direcionar melhor ali
o entendimento do que realmente importa, né? Sim. Então, eu vou pela área dos textos. Fotografia é muito bom, mas quando as pessoas costumam postar muito delas é para aprovação, alcance e dá mesmo, dá resultado. Resultado, né? Dá resultado. Eu fico me perguntando daí, né? O tanto que vale a pena a pessoa ficar tentando buscar só por isso e diminuir um pouco esse engajamento aí, mas buscar o resultado que ela realmente gostaria, né? De atingir. Então, não faz sentido ela ficar buscando por curtida, visualizações, que é exatamente o que você falou, né? Dá para direcionar, sabe? Eu não posto tudo, eu quase não apareço. Eu tinha dito para mim mesma, não vou participar de nenhum podcast. Aí você chamou eu, danada, vai ter que fotografar comigo. Aí você topou, danada, agora eu vou ter que ir. Gente, pra quem não sabe, eu fiz uma sessão de fotos com a Tereza, que ficou maravilhoso. Eu já postei umas coisinhas lá e eu vou continuar postando, porque eu adoro. Eu gosto muito de usar, assim, sabe? As fotos e tal. Ah, sim, tem que usar. Tem que usar, porque assim, bem ou mal se expor, as pessoas que gostam e torcem pra gente, gostam de ver a gente. Sim, isso. Tem muito mais gente... A gente tá pegando pesado aqui em alguns assuntos, mas tem muito mais gente boa do que gente ruim. Porque gente ruim é chata mesmo. Sim. Gosta de fazer barulho. Mas, gente, olha que maravilhoso. Alguém inventou uma mesa, alguém inventou uma cadeira que dá para regular a altura, alguém inventou o tripé, alguém inventou a potência da luz pra gente conseguir trabalhar bem. Alguém se dedicou para fazer um microfone. Tem muito mais gente preocupada em melhorar a qualidade de vida das pessoas do que o oposto. Né? Então, as pessoas gostam de ver conquistas. Sim, né? Porque tem gente que usa a ostentação. Vai muito da motivação interna da pessoa, né? E geralmente dá para saber. Sim. E, Tereza, assim, pensando agora na inteligência artificial. Por que eu tô falando isso? Eu já vi várias pessoas ensinando prompts de como criar uma fotografia própria nossa, a partir de uma outra foto que a gente já tenha, coloca lá na inteligência artificial e gera novas fotos. Novas fotografias da própria pessoa. Você acha que existe excesso de artificialidade com relação a essas fotos geradas também pela IA? Porque assim, você manda uma selfie e tira uma foto, faz uma imagem de um corpo inteiro. É um corpo que não é teu. Sim. Num ambiente que você não esteve. E a IA, ela copia, ela não cria. Ela faz de acordo com o que ela é alimentada. E a maioria das pessoas que alimenta, com todo respeito, não tem muito repertório. Principalmente de imagem. E eu falo disso com cuidado, porque eu tenho uns amigos que, assim, eles entendem muito mais de cinema e fotografia do que eu, né? Mas eu entendo alguma coisa. E eu vejo que as pessoas copiam e colam os mesmos prompts. Você não esteve lá. Não é um documento. Sim. Aí a gente volta para a primeira pergunta, né? O fotógrafo, o retratista, ele está documentando. O artista que pinta, né, principalmente antigamente, antes da fotografia, ele está documentando. E a IA? Ela está copiando a ideia de outra pessoa. Ela tá... É isso, é só uma cópia. Não tem o ato de criar, não tem. Não tem. Você precisa ter um baita repertório e ainda assim vai por meio das referências. Você tem que alimentar dos máximos de referência possível, de tudo que você viu, para poder criar uma imagem original. Isso é tão difícil. E na mente de uma pessoa, isso acontece de forma quase que instantânea. Sim. Não dá para comparar. Porque a IA é melhor em algumas... Ela é melhor no operacional, né? Em executar. Ela não é a melhor em pensar. Não é uma inteligência. Não, Enfim, muito então, bom. na minha cabeça, tá? Não é documento. E fora que você vai mandar fazer um prompt. Essa parte é muito boa. Aí você vai usar as fotografias, né? As imagens geradas. E você não sustenta. Não. Você não sustenta, você não sabe nem que roupa que foi botada ali. Você não tem noção de estrutura, você não tem noção de nada. E aí você vai... Gente, é horrível não ter repertório, assim. É horrível mesmo. Você não sabe escolher roupa, você não sabe escolher nada. Aí você gera uma imagem incrível e você não... De novo, não sustenta aquilo. Se até uma camiseta básica tem uma costura que fica ideal no seu corpo, aí você acha que vai conseguir sustentar uma coisa que é gerada artificialmente, né? É que nem as coisas que a gente come... A gente não. Eu gosto de coisas com até 3 ingredientes.
Eu gosto de arroz sendo arroz, da carne sendo carne. Eu não gosto de leite, sabor leite, né? Sim, que é o que tá acontecendo hoje. Pra tudo. Pra tudo. Você pega um gostinho da coisa, né? O sabor retrato, né? O sabor... Não dá. Né? Aí, eu não sei se você já viu isso. Provavelmente vê bastante no seu consultório. A pessoa tem uma imagem no WhatsApp, aí aparece pra você a outra. Total. É o que mais tem Aí hoje. você fica assim, cara, será que é a mesma pessoa? Né? E é isso, a pessoa não quer se assumir e ela jura que tá enganando as outras. Aquela imagem de feita parecendo que tá numa festa, que tá no local. E tem gente que acredita, porque falta de repertório. Sim. Então, quando eu tinha uns clientes mais... No início dos retratos, né? Eu cheguei a pegar alguns clientes que a roupa não podia estar amassada em lugar nenhum e o fundo tinha que ser branco. Que coisa estranha, por que isso tá acontecendo? Né? Minha referência é outra, a pessoa chegou até mim, o que tá acontecendo? Aí eu, tá, e-commerce. O repertório da pessoa é de e-commerce, ela entra no site, vê as modelos e são as imagens. Olha. Que ela não sabe que são feitas nesses ambientes para ter um controle maior em relação à luz, em relação à cor da roupa, porque cor de roupa errada causa logística reversa que dá mais trabalho, que é mais custoso. Então, ela não tem noção que aquela imagem foi gerada daquela forma para poder garantir a fidelidade das cores da roupa que estão sendo vendidas. Ela não está olhando... Ela não quer uma fotografia, ela quer aparecer com aquilo que ela se alimenta. Sim. Se ela só se alimenta daquilo, ela não tem como apreciar outras formas de criação. Inclusive, eu te agradeço, porque a gente criou muitas coisas bem diferentes dentro do estúdio. Sim, que eu Muitos tipos de iluminação. Não vejo a hora de postar também. Não, muito bom. E até pensando nisso, tá falando, quando a pessoa, então, ela entendeu, né? Tudo isso que você tá contando sobre a importância de repertório, construção de imagem. O que faz, às vezes, a pessoa começar a querer, então, essa mudança, só que também não parecer que tá forçado demais, assim, sabe? Fala um pouco mais. Porque muitas vezes o que eu já escutei, inclusive de colegas médicos, né? E aí eu trago pro meu lado. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, tá bom, eu entendi que eu preciso transmitir mais, sei lá, confiança, eu quero transmitir mais autoridade, mas toda vez que eu tento fazer isso, eu acho que tá forçado. Fica uma aparência na foto, parece que não sou eu mesma. Você acha que isso tem muito a ver mais com, de novo, a questão do autoconhecimento? Ou realmente... talvez trabalhar outra coisa, assim, de pensar em outras roupas, fotos, posições diferentes. Autoconhecimento e repertório. Autoconhecimento e repertório. Então, eu tenho um amigo muito querido que ele me dá seus conselhos de vida. E são muito bons os conselhos dele, primeiro porque ele é economista de formação. Ele é filósofo e economista de formação. E ele não usa Instagram. Olha! Então, é completamente fora da minha bolha. Sim. E aí ele faz uns direcionamentos para mim que eu fico, realmente, né? Porque aí ele tem dos dois mundos que eu consigo enxergar. Ele, Tereza, você já pensou que você não precisa ser tal jeito? Quem é que você conhece que é do jeito que eu tô te falando? Ninguém, cara, ninguém. Aí ele, e o Scorsese? Aí, o Scorsese é bonitinho, 1,5 m de altura, muito repertório. Faz o que quer, as pessoas sabem o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Que é um dos grandes diretores de cinema, fez A Ilha do Medo, Taxi Driver, vários filmes fantásticos. Eu falei, gosto desse conceito. Deixa eu voltar para isso. Que eu não preciso me distrair com outras coisas. Então, acho que essa questão de referência mesmo, de repertório, de saber que não é... Existem outras marcas no mundo, existem outras... Vamos para a área da gastronomia. Quanta comida maravilhosa existe no mundo, né? O povo mineiro. Sim. O povo italiano. E a gastronomia passa muito o repertório também, né? Quando você sente o sabor, você fala, nossa, eu não sabia que dava... Eu lembro da primeira vez que eu comi carne com molho de... Como é que chama? Molho madeira com gengibre. Eu falei, meu Deus, isso existe, né? Então, assim, ajuda a gente a refinar o paladar. E a mesma coisa para imagem, para estudo, né? Tem gente que não sabe estudar, só pega livro novo. Com todo respeito, né? Leitura nova boa é de artigo. Sim. Matéria, pesquisa. Material bom mesmo, com base, são livros antigos. Sim. Não são os novos. Os novos são só um bando de cópia. Né? Eu não tenho... Ninguém quer o meu livro para vender, então eu vou fazer o meu próprio livro. Eu vou fazer a minha própria editora para eu me lançar.
Sim. Hoje em dia, os novos ricos são assim. Eles passam por cima de tudo, né? Não, calma. Por que você não pode dar crédito para as pessoas que vieram antes? Incentiva. Sim. Né? Não falam frases fora de contexto, como se fossem deles. E eu acho que falta isso, né? É para tudo. Para tudo. Não, muito bom. E, Tereza, assim, hoje você virou já mentora também de fotógrafos, né? Isso. Outros que também querem se tornar retratistas. E em que momento foi que você percebeu que você estava também, assim, transformando, não só tirando fotos, né? Fotografando pessoas, mas transformando também outras vidas? Porque muito do que você faz no seu trabalho, a pessoa às vezes acaba até se enxergando melhor, pensando mais sobre o que ela quer transmitir, transforma muito sobre como ela até se posiciona na própria vida dela, não só apenas atrás das câmeras, né? Em que momento que você chegou a perceber que seu trabalho era muito maior, assim? Eu fui tendo retorno em relação a essas conversas. Né? Eu acredito que o retrato, ele tem o retrato da imagem, mas tem o retrato de você retratar algo, né? Contar uma história. E a gente aprende muito com histórias. Então, quando eu trago outros nomes aqui, é só para dizer que existem outras histórias, existem outras pessoas, né? Para enxergar de uma forma diferente as coisas. Então, eu percebi que quando eu falava essas coisas, as pessoas mudavam. Teve até uma cliente minha que ela falou uma vez assim: Tereza, a gente só queria que você falasse mais. Porque eu tava vendo as coisas, só que eu me tratava e me comportava como técnico. Não, eu tô aqui pra tirar foto. Eu não tô aqui pra me envolver no projeto. E hoje em dia é completamente diferente, né? Eu tenho uma cliente que eu vejo ela todo mês, eu falei, não gostei dessa fala, não. Gente, eu nem sou do vídeo, tipo assim, eu nem fui fazer vídeo, eu fui na casa dela fotografar e eu tô lá esperando. Eu falei, não, fala assim, sim, assado. Aí ela vai lá e fala. Né? Obviamente que não todas as vezes, não tô falando isso como se eu fizesse o tempo inteiro. Mas se você sabe uma forma melhor e pode oferecer ali pra discussão, não como tem que ser assim. E se a gente fizesse tal coisa, né? Sempre como uma sugestão. Como quem diz, isso aqui tá para debate. Não é uma imposição. E isso abre a forma das pessoas verem diferente, né? Os mentorados relatam isso. Nossa, uma mentorada, ela falou, eu fechei um trabalho de gastronomia, mas eu não sou não queria gastronomia, eu sou retratista, não sei o que. Eu falei, deixa eu abrir meu site aqui. Eu tenho um link oculto dentro do meu site só com fotografia de gastronomia. Eu atendi alguns restaurantes, não vou citar nomes dos restaurantes. Olha só! Mas eu falei, gente, é tão fácil a fotografia. Assim, o chefe ele já prepara, já é uma obra de arte. Então, qual é o problema de fazer foto de comida? Claro que eu queria estar fazendo mais, né? Mas eu gosto mais de pessoas do que comida. É aquela coisa, né? É muito bom os dois. Vou, então, retratar o chefe. Vou, então, retratar os gerentes, os funcionários. Né? Mas é aquela coisa. Às vezes, a pessoa quer o status. Né? E, às vezes, você faz uma foto de gastronomia para chegar no dono. E aí, fazer um bom retrato dele. Sabe? E muita gente não quer descer. Teve Eles têm um tempo também, uma casa de uma cliente que a gente ia fazer um vídeo ali embaixo e realmente estava com uma poeira assim no chão. Aí ela falou, Ana, cadê a vassoura? Tem que limpar aqui. Aí eu, gente, tem uma vassoura bem aqui. Deixa eu limpar, é rapidinho. Ela, Tereza, você não existe. Gente, eu faço isso na minha casa, não vou fazer aqui para um trabalho. Que coisa simples. Né? Mas as pessoas ficam muito no status e acabam deixando de aprender tantas outras coisas. Fora que você ganha muito mais tempo para fazer qualquer outra coisa. Sim. Quando você tira essa... vamos me autopromover. Sim. Para, sabe? Só faz o trabalho. Daqui a 1 ano, nem vão lembrar de você. Daqui a 50 anos, quem é aquela? Tá. Sim. É bom cuidar de quem tá perto. Com certeza. E nas suas mentorias com os fotógrafos, o que você mais tenta despertar neles? Seja a visão, a forma que você enxerga, o que você mais, assim, Sim. trabalha com eles? Duas coisas, né? Essa coisa de tirar o ego, porque aí você abriu um leque de diferentes caminhos para fazer um bom trabalho. E a segunda coisa é repertório. Então, até tinha um curso, eu tirei ele do ar. Talvez isso mude daqui a algum tempo, não sei.
Mas eles queriam muito saber sobre o mercado. E aí o módulo de mercado ficou enorme, assim. Eu falei, gente, não foi para isso que eu criei o curso. Eu criei para repertório. Então, eu sempre direciono, assiste o filme, tal, né? Conheça o Wes Anderson. O Wes Anderson é um diretor fantástico, assim. Todas as imagens que ele faz, não tem nada hollywoodiano, todas as cores são perfeitas, a simetria, as brincadeiras dos personagens muito excêntricos. E assim, mostrar que existem outras possibilidades. E que são outras possibilidades muito boas. Uhum. Por isso que dá para criar tanto dentro do estúdio quando a gente tem repertório. Então, mostrar para eles esses caminhos. Às vezes, tudo bem, eles nunca ouviram falar sobre. É normal, quem é, né? Conhece Tarantino. Que é um querido, né? Uhum. Um querido, louco, mas ele faz um material legal. Mas tem vários outros diretores muito bons. Né? A gente tem isso muito na música também. A gente tem pessoas que inspiraram grandes bandas, né? Cantores que inspiraram grandes bandas. Bandas fizeram um maior sucesso e essa pessoa não fez. Igual o... esqueci o nome dele, cara. É o Keaton. Não sei o que é Keaton, o nome dele. Era um cara da época do Charlie Chaplin. Uhum. Na minha visão, muito melhor do que o Charlie Chaplin. Olha. Ele tinha um olho enorme, bem olho de judeu. Não sei se ele era judeu ou não, mas era um olho gigante e amendoado, assim. Uhum. E meio estoico. Então as coisas aconteciam, as piores coisas aconteciam com ele e ele se mantinha, assim. Mas uma consciência corporal fantástica. Parecia que ele trabalhava em circo, né? Porque caía, levantava, fazia as coisas e na minha visão, de verdade, é muito melhor que Charlie Chaplin. Mas as pessoas conhecem Charlie Chaplin. Sim. Então, a gente vai ter vários momentos na história que é isso. Você vai ter um gênio que às vezes vai ser deixado de lado. Porque às vezes o outro tinha mais contato. E é isso. Essa é a história da sociedade. Então, eu quero mostrar para eles isso. E isso é muito frustrante, né? Você saber que, por exemplo, o Wes Anderson tem o orçamento baixo para fazer as coisas. Por quê? Porque é muito caro fazer o que ele faz. Mas ele é um gênio. Então, tem vários atores muito bons que cobrariam um cachê enorme, mas querem estar no filme dele. Uhum. Sim. É aquela coisa, o que você quer deixar para depois? A maioria, de novo, quer status. Não, chega de status. Ninguém quer saber de status. A gente quer saber de novo, histórias. A gente quer saber de outras visões do mundo, né? Porque status por status, gente, é tão... Uhum. É tão pouco para a vida. Sim. E, Tereza, quando nas suas mentorias também, assim, então, muito sobre, então, o repertório que você tenta transmitir. Isso. Tecnicamente falando, os fotógrafos que chegam, né, para você nas mentorias, eles já são também muito bons? Ou ainda realmente isso é uma coisa muito a ser trabalhada? No geral, eles são bons, mas às vezes só conversando com eles já ficam melhores. Uhum. Porque assim, gente, eu tenho um mentorado que tem um material muito melhor que o meu. Aí eu falei, cara, eu tenho isso aqui de material. Aí ele, eu não acredito. Eu falei, pois é, pra você ver que o problema não é equipamento. Uhum. Né? O problema é que, poxa, não faz sentido você... Eu tinha umas 3 lentes que eram teleobjetivas, né? Muito parecidas, tipo 100mm, 85, não sei o que. Escolhe uma, cara. Escolhe uma, porque faz parte da tua linguagem. Então, assim, o que eu busco trazer, assim, para eles é justamente eles entenderem que eles têm recurso suficiente para poder fazer um material melhor. Uhum. Né? Tem um ou outro que realmente se destaca tecnicamente e aí precisa ter a outra parte do entendimento. Mas do jeito que chegar, se a pessoa realmente quiser e dá para saber, tanto é que não é todo mundo que aceita na mentoria. Eu até parei mentoria em grupo para fazer individual. Tem muitos para melhorar, mas quando eles têm esse contato e eles veem que é simples... né? Quando tem um evento que eu faço uma vez por ano de um amigo fotógrafo meu lá no Rio. E aí eu fotografo, né? Retrato os fotógrafos. Que legal. E aí tem uns que eles ficam nervosos e não sei o que. Eu falei, e aí, como é que foi pra você? Porque você viu, né? Uma luz, você viu? Que eles perguntam qual lente que você tá usando, eu mostro tudo. E agora? Aí, não, achei que você usava mais coisas, achei que... Cara, assim, o que eu posso usar de melhor em mim são as coisas que eu estudo. E que eu me deixo... Tá, essa parte é muito importante. Eu deixo que a informação me atravesse. Eu não tô preocupada hoje. Antigamente eu era preocupada, mas hoje eu não tô preocupada em julgar. Uhum. Um filme que me ajudou muito foi o Taxi Driver.
quando eu vi, né? Porque você chega com o bonde andando. Scorsese, chegou, o bonde tá andando e tu tá entendendo ainda o que tá acontecendo na história. E aí eu deixo a coisa me atravessar, porque daí eu não preciso debater com algumas coisas. Algumas coisas eu só tenho que aceitar. Sim. Eu não vou mudar ninguém. Então, eu acho que é uma das partes que eu gosto, assim, de eles ouvirem. E que é a parte mais difícil, né? Que você tem que abrir mão de você mesmo, da sua cultura. Você tem que negar as coisas que você já sabe. Porque senão você não consegue absorver algo novo. Sim, sim. E, assim, tecnicamente falando, de novo, eu acredito que com a fotografia e os aparelhos que vocês usam, lentes e tudo, seja igualzinho o que a gente tem na dermatologia. Porque a gente também tem aparelhos caríssimos. Sim. E que a pessoa acha que às vezes é só ela comprar que já sabe usar. E não é assim. Sim. Tem toda uma curva de aprendizado. Às vezes a pessoa consegue extrair muito mais daquela máquina do que outra. Resultados totalmente diferentes. Total. E usa de jeito diferente, né? Sim. Eu lembro da vez que eu estive num trabalho com o Fernando Torquato, que é uma referência, né? Na fotografia e na maquiagem. E eu fui vendo ele fotografando a Fafá no dia. Eu falei, Fafá, por favor, me chama. Ela, claro. Eu fui lá só pra fazer bastidores dele e acompanhar. E é impressionante. Ele montou, assim, a maquiagem, né? O material dele. E parece que ele não leu as coisas, assim. Ele faz conforme aquilo que ele acha que vai ficar bom. Então, tá escrito sombra, mas eu vou usar no lábio. Tá escrito não sei o quê. Ele entende da textura, da composição, da textura da pele da pessoa, do efeito que ele quer. Então, não tem regra. Ele usa da forma que ele enxerga. O cara é um artista. Sim. Né? E só consegue fazer isso quem tem muito repertório. Sim. Você quebrar a regra por quebrar a regra, cara, é muito feio. Sim. Você mostra que você não tem conhecimento. Agora, quando você conhece tudo e escolhe fazer do seu jeito, nossa, potencializa tudo. Sim. Né? E, Tereza, qual foi uma das ou alguma das principais dificuldades e desafios que você teve, assim, ao longo da sua carreira? Eu morava em Brasília. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu achei que o meu material ia ser suficiente. Porque eu já fotografava ministros, em palestras, grandes nomes. E não foi. E aí foi quando eu fiquei mal. Falei, gente, eu sou o meu trabalho, e agora? Eu quase entrei em depressão de novo. Então, foi um dos desafios grandes. Outro desafio foi que teve uma época que eu me sentia mal por ter equipamento nova, porque eu fui incentivada pelos meus pais. Então, eu tive uma semiprofissional, eu tinha 18, 19 anos. Né? E aí, foi a época que eu comecei a trabalhar. Então, eu era meio que vista como uma burguesinha, uma filhinha de papai. E teve uma hora que aquilo me afetou. Tipo assim, gente, mas eles não têm condição, então é melhor eu não fazer. E aí, o que me demorou anos pra eu resolver isso em mim foi numa entrevista com o Ayrton Senna, que ele falou assim, eu sei que tem pilotos melhores do que eu, mas Deus viu graça em mim e me colocou aqui. Então, eu vou dar o meu melhor por Deus e eu vou dar o meu melhor por esses pilotos que são melhores do que eu, mas não conseguiram, pelo motivo que for, estar onde eu tô. Então, não era por ele, não era status, né? Era pelos outros. Então, várias coisinhas por isso que a gente precisa, né? Olhar e conhecer outras histórias. Sim. Porque senão a gente vai desanimando. Sim. Mas teve algum ponto que você chegou a pensar assim, eu vou desistir, não quero mais fotografar? Não quero mais fotografar é muito forte. Isso não existe na minha vida. Sim. Isso não existe na minha vida. Talvez não quero ser mais retratista, talvez. Muito difícil, muito difícil. Vou retratar, eu tô com uma marca que eu tô lançando de mochilas agora e material para fotógrafo. Mas é uma empresa, né? Eu vou fotografar para sempre, né? Mas no trabalho, eu só pensei em desistir, na verdade, quando eu não estava fechando os trabalhos, porque eu não conhecia direito o mercado. A gente pensa que não, mas é bom fazer um bom trabalho, mas para alguns lugares realmente é quem indica. Né? Alguém precisa te indicar. E por que isso acontece? Porque essas pessoas da indicação, elas não querem errar. Então, elas pedem indicação porque elas não querem pesquisar no Google quem é bom, quem não é. Sim. Hoje em dia, com rede social, fica mais fácil. Você tem como produzir material lá, conteúdo, e as pessoas te conhecerem. Mas, em alguns lugares, alguém precisa, não. Pode confiar. Então, hoje em dia, as minhas, que eu considero uma indicação muito forte, por exemplo, é quando eu vejo que os meus clientes têm poucos seguidores e eles me seguem. E aí, pra mim, isso aí já é
uma baita indicação. Sim. Então, eu cuido hoje dessa área para eu não... para não desanimar, né? Porque hoje eu entendo isso. Naquela época eu não entendia. Eu achava, não, mas fica a panelinha, fica isso, fica aquilo. Não é verdade, né? A verdade é que a gente não tem mais tempo para perder, para usar de qualquer jeito, para errar, para pagar 2 vezes o mesmo serviço. A gente não quer isso, né? Sim. Então, a gente vai crescendo aos poucos. O processo é um pouquinho mais longo. Hoje em dia, inclusive, é bem mais curto. Eu demorei um tempão para chegar onde eu tô, né? Mas eu não considero ruim, sabe? Apesar de tudo, tem histórias muito boas, mas apesar de tudo, eu sempre tive bons clientes. Só teve um hiato, né? Que foi quando eu mudei para cá, que realmente foi bem devagar. E ainda assim, eu nem posso falar isso, porque eu tive muitos bons clientes quando eu cheguei. Mas a minha percepção de mercado era outra. Sim. Era outra. Não, mas eu consigo enxergar o quanto você é grata em tudo, assim, né? Da sua vida. Nossa, dá pra enxergar isso. Eu precisei levar uns tombos, eu precisei cair, eu precisei fracassar, eu precisei fazer tudo e viver isso. Porque daí eu acredito que isso que torna o trabalho melhor. Né? Claro que você não precisa errar em várias coisas, mas Sim. O erro te ensina muito. Por isso que você vê que grandes empresários, eles já faliram algumas vezes. Porque, gente, eles só entenderam as formas que não funcionam. Então, quando eles crescem assim, o dobro, o triplo, em muito menos tempo. Sim. Porque eles já sabem o que funciona e o que não funciona. É isso que torna eles bons, porque eles arriscam de verdade. Quando você arrisca, no bom sentido, calculado, né? Mas você tem coragem, tem ousadia, isso te traz muito mais repertório para fazer tomar qualquer outra decisão. E, Tereza, você costuma dizer que um retrato vai muito além da técnica. O que você busca enxergar nas pessoas durante o seu trabalho? Eu busco enxergar o que elas não falam, né? Eu busco enxergar o que elas não falam. Porque, de novo, todo mundo tem uma história meio pesada e eu só ouço aquilo que a pessoa quer me contar. Eu não costumo... Teve uma época que eu costumava pedir para a pessoa me contar a história dela. Mas hoje eu quero conversar sobre o que ela quer conversar. Tá. E por que isso? Porque, de certa forma, o nosso pensamento, o nosso vocabulário, o tom de voz, a forma que a gente forma as frases, tudo isso aponta para a forma como uma pessoa pensa. Então, dá para entender mais de uma pessoa a partir de como ela organiza as ideias dela, independente do direcionamento que está indo, né? Então, é um não julgamento, está aberto para ser atravessado, porque aí a pessoa também se permite ser atravessada. Tem um amigo que ele falava, Tereza, eu não costumava olhar no olho das pessoas. Muita dificuldade. Você vê que de vez em quando eu tô assim, olhando pro céu e tal. Mas aí, quando eu botava a câmera na frente, eu olhava. E aí eu olhava, eu queria olhar tudo. Eu queria olhar o fio da sobrancelha, onde que tá indo, eu queria olhar tudo. E aí, às vezes, eu tirava a câmera e eu continuava olhando, como se eu olhasse dentro da câmera, né? A mesma coisa. Eu falei, Tereza, parece que você tá atravessando a gente, parece que você sabe tudo. Eu falei, eu não sei nada, mas é impressionante como dá pra ver... dá pra ver bastante coisa das pessoas, né? E aí, outra coisa que eu falo pros alunos. A pessoa, ela precisa se sentir respeitada, né? É o dia dela, os retratos dela. Qualquer pessoa precisa se sentir respeitada. Mas assim, você já tá lá num momento de vulnerabilidade, com uma câmera apontando pra cara dela, seja respeitoso. Porque nem tudo precisa ser falado. Então, o que é falado, eu tento entender a forma como a pessoa pensa. E o que não é falado, eu respeito. E aí eu brinco, porque a parte boa de discutir ideias e não pessoas é que ideias você pode esticar, assim, o máximo que você conseguir. Quanto mais repertório, mais engraçado fica, né? Dá pra brincar muito. E a gente não aponta isso pra uma pessoa, mas se a pessoa se permitir ter uma ideia esticada e que a gente consiga brincar com ela, deixa tudo mais leve. Sim. Então, eu busco esse tipo de interação. Então, eu falo pros alunos, tem cliente que a gente vai falar, sei lá, de Jim Collins, que é um cara que é da área de administração. E tem cliente que a gente vai falar de Senhor dos Anéis e C.S. Lewis. E aí vai enfiar um meme, aí vai fazer... Esse meu amigo,
Esse meu amigo filósofo, eu mando uns memes pra eles, né? O meu cachorro, depois de comer o livro de filosofia, olhando assim pro mar. Sabe? Então, assim, pra cada um, a gente vai adaptando a linguagem pra conversar, pra manter conexão com aquela pessoa, né? Porque o que existe entre duas pessoas, só aquelas duas pessoas sabem. Sim. Não, chegou um terceiro, ficou diferente, né? Eu acho que por isso que, assim, apesar de que a gente tava com uma equipe grande, mas eu gosto muito quando a equipe é bem enxuta assim mesmo. Tipo, eu e a pessoa. Com todo respeito, eu amo minha equipe. Mas tem esse momento de troca que você só descansa. E aí dá pra ver o outro de verdade. É mais fácil. Você acabou respondendo a minha outra pergunta já, inclusive, não sei se tem algo a acrescentar, porque eu ia te perguntar assim, o que a fotografia te ensinou sobre pessoas? Porque muito você já acabou até comentando agora. Ai. Eu acho que humildade é muito bom. Respeito é muito bom. A honestidade sempre te dá retorno, de um jeito ou de outro. Muito bom. Agora, para finalizar, que foi muito boa essa conversa. Boa demais! Muito obrigada, Muito eu amei. Para finalizar, eu queria só fazer um bate-bola, e aí com respostas rápidas, tá? Uma fotografia perfeita, ela precisa do quê? Conexão. Muito bom. O maior erro de imagem? Achar que não importa. Nossa, muito bom. O melhor conselho para quem não gosta de ser fotografado? Se permita ser visto. Você até já comentou já um pouco durante a nossa conversa, mas um livro ou filme que você gosta muito? Questão de tempo. About Time. About Time. É um livro sobre... É um filme sobre essa família em que os homens, eles têm o poder de viajar no tempo. E... Enfim, é de romance. Uhum. É fantástico, né? E ele vai voltando no tempo, né? O pai conta pro filho, o filho, não, isso não é verdade, não sei o que. Aí volta no tempo. Aí ele pode fazer algumas coisas diferentes. Só que tem um limite, né? E o limite é quando ele casa e começa a ter filhos. Ele não pode voltar para o tempo de antes que ele teve filho, porque senão muda o filho que ele tem nas mãos. Sim. E aí ele vai começando a abrir mão de alguns momentos, né? De algumas decisões. E até que ele... Enfim, não vou dar spoilers. É um filme muito Legal. bom, muito bom. Vou assistir, não assisti ainda. Um fotógrafo que te inspira? Peter Lindenberg. Era muito querido, muito amado. De onde ele é? É uma boa pergunta. Eu não sei se ele era de Londres ou americano. Mas ele legal, fotografava uma geração antiga. Ele faleceu agora em 2019. Ele fazia retrato e moda. Legal. Assim, um preto e branco bonito e uma pessoa muito amável, muito querida, sabe? Uma palavra ou frase que defina a confiança? Honestidade. Uma palavra ou frase que defina sucesso? O céu. Jesus. Perfeito. Uma palavra ou frase que defina beleza? Jesus. Jesus. Sem ele a gente não consegue ver nada. Não consegue ver nada, porque, gente, no céu. A Bíblia é clara, ele era feio. Eu não tava falando assim, né? Sim. Não era esse versículo. Mas era a pessoa que todo mundo ia desprezar. Né? E aí vai contra tudo que eu falei agora, né? De beleza. Mas é justamente porque ele vê a beleza, apesar, né? Para além, não apesar, para além da beleza. Ele pode te olhar externamente, mas internamente também. Então, que é o que eu busco no meu trabalho. Olhar as pessoas... O externo, às vezes, tá ótimo, tá impecável, né? De repente, a pessoa tá com depressão, tá tomando ansiolítico, né? Então, ter esse cuidado. A beleza é abraçar o outro.
Muito bom, muito obrigada, Tereza. Obrigada, doutora Marina. Nossa, foi Fantástica. tão bom, assim, acho que as mulheres vão aproveitar tanto a generosidade de você ter compartilhado tanto conhecimento. Obrigada. E que repertório, né, pessoal? Ela falou tanto de repertório, e olha esse repertório que ela tem. Eu vou lembrando das coisas na hora. Nossa, muito bom, foi, assim, sensacional, agradeço muito. E eu Obrigada queria a que você você. deixasse para as pessoas onde elas te encontram. Tá, eu tenho Redes sociais. Instagram é o meu principal e LinkedIn Tereza Sá, Tereza Sá, Tereza-SA. E no Instagram a mesma coisa, só que com A na frente. Então, Tereza-SA. Perfeito. Tereza Sá. Tereza Sá. Muito obrigada mais Obrigada uma a vez. você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de checar se você está inscrita aqui no canal. E sempre, já deixa sua curtida aqui se você gostou e encaminha para todas as amigas a aprenderem aqui com a gente também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.